meditação. Daqui a pouco eu vou passar uma cartinha para você, uma campanha que vamos começar hoje. E o nome da campanha é Derrubando os Gigantes. Você vai levar essa cartinha para casa, vai preencher, vai colocar o seu desafio nela. E durante 7 quinta-feiras, sem você faltar, você vai orar. Para cada quinta-feira eu vou te dar uma carta. E você vai escrever um pedido para Deus. No final dessas 7 quinta-feiras, levaremos os pedidos para o monte. E aí ofereceremos ao Senhor e queimaremos ao Senhor todos os pedidos, todas as demandas, e ali o Senhor te abençoará poderosamente. Porém, para alcançarmos a bênção de Deus, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 30, para a nossa meditação. Eu quero te ensinar nessa noite o que você precisa fazer, aleluia, para alcançar, irmã Rita, a promessa de Deus. Vamos entrar em um desafio, em uma campanha. Nós temos que aprender primeiro a termos intimidade com o Pai, para recebermos de Deus a sua promessa. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não vai falar com o homem sentado ou deitado de qualquer maneira. Deus primeiro vai preparar o seu caráter, como preparou o caráter de Jacó, para depois sim você desafiá-lo e você ser abençoado ou abençoada por ele. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 30 diz assim a palavra do Senhor. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Acertai-vos em nome de Jesus. O tema dessa palavra, queridos, é: eu me encontrei com Jesus. O que eu preciso fazer, mesmo depois de batizado, mesmo vivendo uma vida cristã, para se encontrar com Jesus? Eu preciso rever meus conceitos de vida, para saber se verdadeiramente Deus tem se agradado das minhas atitudes, dos meus procedimentos, se eu mereço a sua promessa, a sua bênção. Por isso, aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 30, Jacó teve um encontro com Deus, um lugar chamado Peniel. Peniel, queridos, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de encontro direto com Deus, é um lugar de luta, é um lugar de arrependimento, de guerra, é um lugar de você sentir profunda dor pelos seus pecados, é um lugar de confronto com você mesmo e também com Deus. Peniel, você certamente ouvirá claramente a voz de Deus. Em Peniel, Ele te mostrará quem você é, e você jamais será a mesma pessoa, porque ali Deus mudará a sua personalidade, o seu conceito, a sua maneira de ver, de enxergar as coisas. Ali Deus vai trabalhar no seu caráter, para que você seja uma mulher, um homem abençoado. Peniel tem como objetivo, querido, principais: primeiro, gerar arrependimento. Por quê? Porque muitas das vezes nos tornamos pessoas desprovidas de humildade para entender o que Deus quer efetuar na nossa vida. Segundo, em Peniel somos conduzidos ao propósito certo. Por quê? Porque às vezes fazemos o que Deus não nos mandou fazer, então quebramos a nossa cara, pagamos um alto preço. Terceiro, em Peniel estaremos face a face com Deus, aleluia. E quando isso acontece, ou acontecer, tudo vai mudar na nossa vida, tudo será
diferente para nós, para a nossa família, para aquilo que sonhamos e queremos ter da parte de Deus. Vamos ver nessa noite, querido, a experiência que Jacó teve em Peniel ao longo da sua história. Jacó esteve muito envolvido em situações de engano e de trapaças, coisas que Deus não gostava e que abominava aos olhos de Deus e que impedia a mão de Deus de se aproximar dele para o abençoar. Jacó era usurpador, era mau caráter, mentiroso, trapaceiro, fofoqueiro, era um sujeito pilantra, tudo de ruim Jacó tinha. Por isso seu nome era exatamente Jacó. Alguém que não agradava e nem sensibilizava a sensibilidade de Deus para com a sua vida. Porém, amados, em Peniel, Jacó se transformou em Israel. Após ele ter dito, no encontro que ele teve com Deus, que o seu nome era Jacó. Ali, o seu caráter foi transformado, porque o próprio Jesus se encarregara de mudar a sua vida para melhor. Quando Jacó esteve em Peniel, diz o texto que ele lutou com Deus e teve a sua vida literalmente transformada. Quantos de nós, muitas das vezes, passamos a vida inteira dentro do Evangelho, frequentando os templos religiosos e não alcançamos a promessa de Deus, porque de alguma forma, de algum jeito, realizamos alguma coisa que Deus não gostou e continuamos em permanecer no erro, fazendo campanhas, dando dízimos e ofertas, frequentando os cultos, mas não sendo abençoado por Deus, porque um fato fez com que Deus não honrasse a nossa vida, se entristecendo Ele pelas nossas atitudes. Você também nessa noite sentirá essa dor como Israel. Você sairá daqui da igreja hoje completamente curado ou curado e com uma nova identidade de vida para com a sua vida. Porque a mão de Deus certamente bradará sobre você. Você terá uma personalidade transformada. O caráter de Yeshua será ramificado dentro de você, para que a promessa dele ocorra em você. E é onde você colocar a planta dos seus pés, ele te abençoará. Vejamos o que aconteceu com Jacó em Peniel, querido. E o que vai acontecer com você também. Se tão somente você se encontrar com Jesus, como diz o tema dessa noite. Eu me encontrei com Jesus, aleluia. Precisamos encontrar com Jesus para que a sua promessa ocorra na nossa vida. Sem esse encontro, jamais poderemos prosperar em qualquer nível da nossa carreira de vida nessa terra. Olhando por parte, o pecado na vida do homem certamente abre portas de legalidade para Satanás entrar, com o propósito de matar, roubar e destruir. Diz João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando eu pego, querido, contra a santidade do Pai, eu estou abrindo portas de legalidade para Satanás entrar na minha vida, na minha casa, na minha família. Como eu disse, Satanás entra na vida de uma pessoa com o propósito de matar, roubar e destruir. Todo confronto, querido, quando há arrependimento genuíno, eu disse todo confronto quando há arrependimento
quê? Porque em Peniel você será confrontado ou confrontada com os princípios divinos que você quebrou. Você, aleluia, poderá avaliar a sua vida com Deus. Portanto, querido, abra o seu coração diante da presença de Deus e permita que o Espírito de Deus confronte com você nas áreas que você mais precisa e necessita para ser honrado e abençoado em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Somente assim poderemos alcançar a promessa de Deus na nossa vida, quando nós formos confrontados conosco mesmo. Como disse a diaconisa Elenilce, não vai precisar ninguém chamar você a atenção, não vai precisar ninguém admoestar você, porque você, com o coração levantado, você mesmo será confrontado contigo mesmo. Você mesmo vai entender que a bênção ainda não chegou, ou porque não estava no tempo, ou alguma coisa de errado está acontecendo e precisa ser reparado ao altar, para que a bênção de Deus aconteça na sua vida. Em Peniel, amados, nós somos conduzidos ao profundo arrependimento. Você sabe por quê, queridos? Porque o arrependimento é diferente, Deus, de remorso. Quando eu me arrependo de um pecado, de uma fatalidade, de verdade, é diferente de remorso. As pessoas que sentem remorso é quase que um arrependimento, mas elas voltam a praticar. Não é arrependimento, e sim remorso. Mas o arrependimento genuíno, quando você se arrepende de um erro cometido, você luta contra você mesma. Você implanta em você o reino de Deus e você luta contra você mesmo. Você confronta contra você mesmo, para que você não venha desacatar a santidade de Deus. Uma pessoa arrependida do pecado que cometeu, amados, ela sente profundo dor e pesar pelo que fez ou pensou. Por quê? Porque o arrependimento produz mudança de atitude e traz uma nova convicção de vida para a nossa vida. Uma vez eu arrependido de qualquer ato negativo, Deus tratará com o meu caráter e abençoará a minha vida em todas as áreas, irmãos. Não adianta eu fazer campanha na igreja se primeiro eu não reparar o altar. O altar somos nós. Amém ou não amém? Você é altar de Yeshua. Ele quer bradar sobre a sua vida. Ele quer abençoar você. Mas é necessário, para que você entre no desafio, que você se volte para Ele de uma maneira total, para que a mão de Deus honre você em nome de Jesus. Porém, amados, o remorso é a reprovação da consciência por haver cometido uma falta. Judas sentiu remorso quando ele traiu Jesus. Se ele tivesse arrependido, ele não tinha se matado, não tinha se suicidado, mas ele sentiu remorso e não arrependimento. Arrependimento sem dor, irmãos, não é arrependimento. Precisamos sentir dor pelo pecado que cometemos. Por quê? Porque eu estou te dizendo isso. Por quê? Porque quando o pecado que nós cometemos é liberado do nosso coração, abrimos mão daquela situação, Deus traz sobre nós uma nova característica de vida. Passamos a ver o novo de Deus, e Deus, por sua misericórdia, infiltra em nós, ramifica em nossos corações o amor que gera o arrependimento daquele ato cometido. Arrependimento é reconhecer o erro e decidir não fazer mais aquilo que outrora fizeram. Quando encontramos com Deus, amados, somos, aleluia,
diante de qualquer situação que estamos vivenciando. Somos confrontados conosco mesmo. Somos libertos das atitudes maléficas. Somos transformados pelo poder de Jesus para uma vida de conquista e vitória. E um dos itens que Deus não gosta de abominar é a mentira. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: pelo que deixará mentira e falará a verdade, porque somos membros uns dos outros. Já foi falado aqui. Quando vivemos um ato de verdade, não existe legalidade de mentira para o inimigo tentar cirandar a nossa vida e atrapalhar os princípios que nós determinamos aqui para que Deus nos abençoe. Amém ou não amém? Um outro líder chama-se roubo, sonegação de impostos. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha, fazendo com as suas mãos o que é bom, o que é justo, o que é perfeito, que de fato agrada ao Senhor. Precisamos entender essas características. Um outro item importante chama-se cobiça. Marido e esposa dos outros, roupas, casa, emprego, carros. Não podemos cobiçar o que de fato é dos outros. Como a Elis disse aqui, o que é dos outros é dos outros. E o que Deus reservou para nós é nosso. E ninguém vai roubar. Não precisamos nos apropriar daquilo que é dos outros, nem ter o olho grande naquilo que é dos outros. Porque se Deus tem uma promessa para conosco, Ele cumprirá a sua palavra. E seremos nós abençoados por Ele. Mesmo passando por provações, por humilhações, por dificuldades, que nós pensamos até desistir e achamos que não vamos conquistar os nossos objetivos. Mas o segredo para a nossa vitória, além de ter a força do Amana da nossa união, também está em obedecermos e sermos confrontados conosco mesmo e com o próprio Deus, para que Ele honre a nossa vida. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17 está escrito: não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher ou o marido do teu próximo, nem o servo nem a serva do seu próximo. Quando fazemos assim, pecamos contra a santidade do Pai. E se pecamos contra a santidade do Pai, você pode procurar a igreja que faz bom cair do céu, que você não poderá ser abençoado ou abençoado por causa da sua desobediência à vontade do Pai. Por isso é importante olharmos de fato para a verdade. Tem muitos crentes, irmãos, dentro das igrejas, só que uma verdade, que eu vou dizer aqui agora para você, é uma verdade, enganando e sendo enganado, se prostituindo, se masturbando, com pensamentos impuros, traindo o seu parceiro ou a sua parceira, sendo grosso no falar, respondão, falador, malediciente, brigão, tem sido sensual, indecente, defraudador, trata o filho mal com arrogância. Isso é constante, é comelão, e tudo isso leva o homem à degradação total do princípio da bênção de Deus para a nossa vida. E precisamos entender isso. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, Deus nos aceita do mesmo jeito que somos. Somente confesse para Deus os seus pecados e Ele te perdoará.
e te abençoará poderosamente. O homem tem mania de julgar o outro. Fulano fez isso. Muitas pessoas estão preocupadas em saber quem foi que caiu. Quem foi que caiu, hein? E fulano caiu. Mas vocês não querem saber quem foi que levantou. Fulano levantou, está uma bênção. Fulano caiu, mas levantou, está uma bênção na presença de Deus. Você fala para mim, não é por isso que forte. Bem forte, querido. Muitas doenças físicas, na maioria das vezes, escute isso, é proveniente de problemas da alma. Quando a nossa alma está doente, sentimos na nossa própria carne os ataques físicos. São doenças que a medicina nos desengana. Tem médico que fala assim: não tem jeito, volta para casa e fica lá, porque é só esperar a morte chegar. Sabe por quê? Porque ele não consegue detectar. Porque ele não consegue ver com visão diária a visão que você tem. Porque o médico não consegue enxergar que o que está em você não é a ciência, e sim o espiritual, a visão de Deus sobre você. E uma vez que você impor as mãos, uma vez que você estiver em Daniel, que você orar ao Senhor e Ele ouvir a sua voz, o gemido do seu clamor, aquela pessoa será curada, se for da vontade de Deus. E se for você mesmo doente, você será curado da sua enfermidade. Porque tudo acontece primeiro no espiritual, para depois acontecer no material. O Salmo capítulo 32 diz assim: quando eu me calei, envelheceram os meus ossos, aleluia, pelo meu caminho, em todos os dias, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Sabe o que significa isso, irmãos? Tristeza. Como que uma pessoa doente pode ser feliz? A japonesa Cláudia está preocupada com o filho que está internado. A japonesa Jeremias está preocupada com a mãe que está internada de novo. Você está feliz? Você está feliz? Somente em Jesus uma pessoa pode estar feliz, mesmo doente. Mas mesmo em Jesus, vivemos num corpo corrupto, sujeito aos erros. O meu filho ficou doente hoje, forte, dor de cabeça. Me deu de repente, eu fiquei nervoso, querendo levar ele para o médico de qualquer jeito, porque ele passou muito mal e ele me chamou a atenção no que ele estava sentindo. Como que uma pessoa doente quer ser feliz? Não pode. Mas a mão do Senhor passava sobre Davi por causa dos seus erros cometidos. Quando cometemos erros, a mão de Deus cai sobre nós e permite tais coisas em nossas vidas, até que nós venhamos entender que precisamos rever os nossos conceitos. Peraí, eu preciso rever o meu conceito de vida. Não é certo o que está acontecendo comigo. Eu preciso olhar para trás e ver aonde o machado caiu dentro do Rio Jordão, para que eu possa apanhá-lo e possa ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Hoje, não passamos somente por batalhas físicas no campo da enfermidade, fisicamente falando, mas por guerras e batalhas espirituais. Todos fomos chamados para a mesma guerra, e somente poderemos ser aprovados por Deus se formos para a batalha e formos vencedores, irmã. Eita, Deus nos chamou para sermos vencedores. A mão de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém ou não amém, igreja? Amém. Precisamos. Muitos líderes não suportam, porque não estão preparados em guerra constante. Não
estamos fazendo? Será que estamos andando com Deus? Estamos orando? Estamos jejuando? Estamos indo à igreja constantemente dentro das possibilidades reais? Estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos paralisados? Olhando o inimigo ao nosso derredor, cirandando a nossa vida, vendo a nossa própria destruição, sem nós tomarmos uma atitude, que é sermos confrontados conosco mesmo. Você precisa olhar para você, eu preciso olhar para mim, e eu preciso entender que eu tenho que ser confrontado comigo mesmo. Quebrar esse princípio de orgulho de achar que sempre você está certo, porque não é assim. Nem sempre vamos estar certo. Nem sempre quem está aqui em cima tem a razão. E nós precisamos entender isso, queridos. A obra é de Deus, não é sua, não é minha. A Bíblia diz: não tem lugar ao diabo. Nunca podemos baixar as armas, porque se perdermos a batalha, não seremos coroados. E Deus quer nos coroar. Nenhum soldado em serviço ele se embaraça com os negócios dessa vida. Um crente em profundo serviço com Deus, ele está elétrico ligado, está preparado para a guerra. Você tem se preparado para isso? Para vencer as batalhas que tem confrontado contigo? Porque é preciso ser corajoso para sair para vencer. O pecado, amados, é como uma bola de neve. Começa pequeno e depois causa grandes danificações na nossa vida. Se não olharmos em nosso derredor para o que estamos plantando, poderemos nos machucar, poderemos nos decepcionar e até jogar culpa em Deus, como Adão e Eva jogou. O Senhor quer que você vigie. O Senhor quer que você fique atentamente pronto para entender aquilo que Ele tem também estabelecido para você. Somente assim você poderá desafiar a Deus e Ele honrará você. Davi planejou a morte de Urias, cobiçou a mulher de Urias, depois adulterou com ela e teve um princípio horrendo de maldição dentro da sua casa. Hoje Deus quer acabar com isso em nossas vidas. Geralmente caímos, e quando caímos é porque nós tropeçamos. Se tropeçamos é porque nós não temos ouvidos a voz de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Decida-se hoje viver uma vida com Deus, amado. Não seja somente crente, porque crente também o diabo é. Eu quero dizer para você, para finalizar, o que aconteceu comigo essa noite. E quando ele me arrebatou, ouça isso, igreja, porque isso ocorreu comigo essa noite. Eu pude ouvir o toque do chofar que a gente coloca aqui no CD. Eu ouvi o chofar 2 vezes tocando. O chofar tocou 2 vezes. Eu falei assim: poxa, eu fui levado. Será que a minha esposa foi? No sonho, naquela situação, eu virei o braço e toquei para ver se ela animava do meu lado. Porque eu pensei que realmente tinha acontecido arrebatamento. E ela estava do meu lado. E eu acordei para resolver uma certa situação.
Aí eu fui arrebatado. Eu vi Jesus, queridos, montado em um cavalo branco, seus olhos como tochas de fogo. O cavalo de Jesus estava montado, era mais branco que essa parede. A seta do seu cavalo era de ouro. E sobre as suas costas vinha muitos querubins, muitos serafins, muitos arcanjos. Eu vi arcanjos, pastor Oceli, com arcos, aleluia, e flechas de ouro. Eu via sobre os anjos, os querubins, bordões de ouro sobre o seu pescoço. E por 2 vezes ele me chamou de filhinho. Ele disse: filhinho, olha a minha igreja. Não é especificamente a plenitude, a igreja dele na terra. Eu disse: sim, paizinho, chorando. E ele me respondeu: meu filhinho, a minha igreja, hoje na terra, uma grande parte dela é comparada ao Salmo 115. O Salmo 115 fala dos ídolos, das idolatrias, né? Que os ídolos têm mão, mas não apalpa, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas não fala, têm pés, mas não anda. E ele falou comigo que significava isso espiritualmente. Crente que vive dentro da igreja a vida inteira, que poderia caminhar para pregar o evangelho, não prega. Fica agarrado no Facebook, fica agarrado na televisão, mas não prega o evangelho, não caminha para pregar o evangelho. Crentes que poderiam levantar o braço para ajudar o próximo, aleluia, e não levanta. Não levanta. Crentes que poderiam pregar porque a boca fala e não prega. Ele me disse que muitos se envergonham de pregar o seu evangelho. Crentes que têm ouvido para ouvir a sua palavra, mas ignora, não ouve. É casa rebelde, sinagoga de Satanás. E se não tomar uma posição, infelizmente vai para o inferno. Ele disse: fala isso na minha casa, filhinho. Ele me chamou de filhinho 2 vezes. Fala isso na minha casa quantas vezes for preciso, porque eu estou voltando. Eu estou voltando. E eu acordei fraquinho, irmãos, como se eu tivesse tomado uma coça. Aleluia. Eu estou livre do sangue de vocês. Você que me vê agora por intermédio desse vídeo no Facebook ou no YouTube, eu estou livre do seu sangue. Está me entendendo? Jesus vai dizer para você que está voltando, e você precisa se consertar com Ele. Você precisa ter um encontro com Ele real, como Jacó teve um encontro com Deus imperial. Faça isso hoje. Se arrependa dos seus pecados, e Ele te abençoará poderosamente. Te dará 100 vezes mais aqui na terra, e por fim, a salvação. Você pode agradecer por isso?